Olá, querida turma do quinto ano, aqui é o professor Cleivson mais uma vez com vocês, agora para gravar sobre o nosso capítulo 3, tá? Referente a teatro e outros espaços, tá? Primeiro, eu quero falar para vocês o porquê que o título ele vem trazendo outros espaços. Se vocês olharem o nosso capítulo, ele vai falar um pouco sobre o folclore, né? Vocês sabem o que é folclore? Alguns de vocês já devem ter escutado falar, né? O folclore é tudo aquilo baseado nos saberes populares, né? Nas crenças, na cultura, no modo de viver, no modo de falar, no modo de contar história, no modo de fazer uma festa. Aquilo ali é um patrimônio cultural, né? O nosso capítulo ele vai falar um pouco sobre algumas modalidades dessa cultura, desse folclore, de como essas pessoas materializam algumas festas, né? Alguns rituais religiosos, alguns modos de fazer, até o modo de fazer um alimento está dentro do folclore, né? Produzir um bolo, por exemplo, está dentro do folclore de determinadas culturas. Lá na página 272, Teatro Improvisado, ele já vai falar um pouco sobre essa técnica que as pessoas utilizam para poder fazer algumas manifestações culturais, né? Por exemplo, a gente tem um ritual, uma festa do Bumba Meu Boi, né? O Bumba Meu Boi, por trás dessa manifestação, ela tem uma história, ela é contada uma história do boi que foi roubado, que o cara levou para a mulher grávida e depois retornou e tudo mais. Tem uma história que é contada por trás dela. E aí, quando essas histórias são contadas e vai passando de geração para geração, geração para geração, vai criando as lendas, os folclores, e esses rituais vão ficando entranhados ali dentro de uma determinada cultura e vira patrimônio, né? Porque ela tem um significado, ela é construída pelas pessoas, ela é dado um significado. O folclore, na verdade, ele está relacionado ao saber do povo, tá? Existem os autos também, que são cantos, são procissões, né, que de acordo com o Câmara Cascudo, isso está na nossa página 273, esses autos eles se tratam de assuntos do cotidiano, né? Por exemplo, se tem uma procissão relacionada a algum santo de alguma igreja católica, essas procissões elas estão relacionadas aos autos, tá? Geralmente os autos eles estão associados à religiosidade também. Por exemplo, a festa do divino, a folia de reis são consideradas autos, tá? Lá na nossa página 276 a gente tem uma referência do boi mamão. O boi mamão ele é uma espécie de Bumba Meu Boi, só que ela é feita no sul, né, no litoral catarinense. O boi mamão ele tem esse nome porque antigamente eles faziam o boi com o formato do mamão, né? O mamão ele já tinha aquele formatinho assim, eles aproveitavam e faziam o boizinho com o mamão. Então, gente, esse capítulo ele é uma breve explicação para vocês de como que se constrói o folclore e de como isso tudo é transformado nos rituais populares, tá? Por isso que se fala teatro em outros espaços, porque isso aqui, quando se constrói as procissões, os rituais, as manifestações e vão para a rua, isso já é uma encenação fora de um teatro tradicional, como a gente conhece, tá? Por exemplo, o boi mamão mesmo, ele é um ritual que acontece na maioria das vezes na rua, em praças, tá? A festa do divino, a folia de reis, que é um alto, né, que remete ao nascimento de Jesus, e aí os três reis magos trazem aqueles presentes, o ouro, a mirra e o incenso, eles fazem aquele cortejo na rua com uma encenação, uma caracterização linda, as bandeiras de folia de reis com aquelas fitas. Tentem pesquisar e entender melhor a partir de imagens e de vídeo como que isso é encenado, né? Como que o nosso folclore ele está rico de teatralidade, ele está rico de encenação também. Esse capítulo ele vai trazer essa ideia para gente de como que a cultura ela está ligada a outras linguagens artísticas, como o próprio teatro, tá bom? É isso, um abraço, bons estudos e qualquer dúvida, entre em contato com a gente.